Deixa eu ver o que eu vou falar para começar. Oi, pessoal! Sempre do mesmo jeito. Eu fico pensando, depois eu falo tudo do mesmo jeito. Não, tudo bem. Eu vou ter que falar o pessoal do mesmo jeito, né? Não tem jeito. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a aula nós vamos falar sobre velocidade média. Então, a aula de hoje, eu quero que vocês primeiro entendam, né? O que é essa velocidade média. Na física, nós temos uma parte da física que é a cinemática, que estuda o movimento dos corpos, certo? E a gente vai começar então estudando a questão da velocidade, a velocidade média, que não é aquela que você, quando você está dentro de um carro, quando você vê o velocímetro, né, do carro, aquela velocidade é a velocidade instantânea, certo? Não é dessa que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a velocidade média, que é o quê? É, na verdade, a razão entre a distância percorrida em relação ao tempo gasto nesse percurso, certo? Então, assim, quantos metros eu consigo, por exemplo, caminhar, né, por hora, né? Então, isso é o que nós vamos definindo como velocidade média. A velocidade média, pessoal, a unidade, né, de medida dela é o metros por segundo ou também o quilômetros por hora. E assim, uma coisa que eu acho importante de vocês entenderem é o tipo de grandeza que em física a gente trabalha. Nós trabalhamos com grandezas que são chamadas de grandezas vetoriais e grandezas escalar, né? O que seria isso? Olha, quando você pega, se eu pedir para você assim, qual que é a temperatura do dia hoje? Ou qual é a temperatura do teu corpo, né? Você pegar um termômetro e se medir. Na verdade, aquele valor, né, que você vai obter, então vamos supor, se for temperatura do corpo, eu tô com 36,5. Essa temperatura, né, esse valor na verdade, a gente considera a temperatura como uma grandeza escalar. Por quê? Porque só o número, né, o número que você obtém já responde à pergunta, né? Já responde qual é a temperatura do seu corpo. Agora, a grandeza vetorial, que é o caso da velocidade média, a velocidade média é uma grandeza vetorial, é de um pouquinho diferente. Por quê? Porque não é apenas com um valor numérico que eu determino a velocidade média. Para eu responder, na verdade, essa pergunta, eu teria que também ter o valor, né? A intensidade, além da intensidade dessa velocidade, o sentido e a direção em que ela está. Em física, a gente usa para representar um vetor uma seta, né? Então, o traço da seta, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas só para poder vocês já saberem, o traço da seta, ele indica a direção. Então, ou pode ser horizontal, ou pode ser vertical. E aquela pontinha da seta indica o sentido. Se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Essas informações são importantes para a gente obter a velocidade média. Agora, na maioria dos exercícios, né, que a gente vai fazer, eles pedem a velocidade escalar média, quer dizer, apenas o valor da velocidade e não entra muito na questão vetorial. Mais para frente vocês vão ver, sim, exercícios sobre isso. Por enquanto, eu quero explicar para vocês como que a gente calcula, então, a velocidade média, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, gente, olha, nós temos aqui a fórmula que é usada para calcular a velocidade média, tá? Ó, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo, certo? O traço aqui é de divisão, então, distância dividida pelo tempo. Só que a gente pode usar também uma outra fórmula, que dá na mesma, mas é só para vocês saberem. Olha, a velocidade média é igual ΔS sobre ΔT.
principalmente no ensino médio, não se usa muito esta fórmula aqui, vai usar essa daqui. Por isso eu estou colocando para vocês as duas. O que seria o ΔS? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo, que é a mesma coisa, ó, distância, o espaço, certo? Dividido pelo tempo. Então, ó, para vocês não esquecerem, o ΔS, variação de deslocamento, certo? O delta sempre significa variação. Então, variação de deslocamento, por quê? Essa distância, né? O espaço final menos o espaço inicial, certo? Isso significa ΔS. E o ΔT, que é a variação do tempo. Então, seria o tempo final menos o tempo inicial. Eu já falei isso aqui, mas só para relembrar, a unidade de medida, então, da velocidade média é o metros por segundo. E também pode ser dado em quilômetros por hora. Dificilmente nunca vai ser metros por hora ou quilômetros por segundo, tá? Sempre é metros por segundo ou quilômetros por hora. Tem exercícios que nós vamos ter que fazer a transformação de um em outro. E é o que eu quero ensinar hoje para vocês aqui, tá bom? Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo, tá? Então, veja só, ouçam e leiam o primeiro exemplo que diz o seguinte. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada é às 21 horas. Calcule a velocidade média dessa viagem de 450 quilômetros. Então, veja só, pessoal, vou ensinar aqui para vocês passo a passo para vocês entenderem. Olha, era um ônibus de São Paulo ao Rio de Janeiro. Esse percurso é de 450 quilômetros e sairia, então, de São Paulo às 15 horas e chegaria no Rio de Janeiro às 21 horas. Aí a pergunta é, em qual velocidade média esse ônibus vai, certo? Quantos quilômetros por hora ele vai fazer nessa viagem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu costumo colocar sempre do ladinho aqui as informações que o exercício me dá. Então, por exemplo, olha, disse que ele saiu às 15 horas, então o tempo inicial, 15 horas, certo? O tempo final, que é o tempo de chegada, 21 horas. A velocidade média eu não tenho ainda, vou ter que encontrar. E a distância, olha só, 450 quilômetros. Esses são os dados do meu problema. Então, agora eu vou aplicar esses valores na fórmula. Qual que é a fórmula? Então, velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo. Se você quiser, preferir, ΔS sobre ΔT. Então, veja, quem que é a distância ou o espaço ΔS? O 450 quilômetros, então eu anotei aqui. E dividido por quê? Qual que é o tempo? O tempo, veja, é a variação do tempo, certo? Que é o ΔT, que é o tempo final, que é 21, menos o tempo inicial, para a gente poder saber quantas horas ele fez esse percurso, certo? Bom, aí eu calculei, olha, a velocidade média é igual. Deixei o 450 quilômetros aqui, dividido e fiz essa continha. 21 menos 15, 6 horas. Então, agora eu tenho uma divisão para fazer, que é 450 dividido por 6. A velocidade média, então, deu 75, o quê? Olha, quilômetros por hora. Eu tinha 450 quilômetros e 6 horas. Então, a velocidade que esse ônibus fez o trajeto foi em 75 quilômetros por hora. Bom, vamos a um segundo exemplo, então. Vamos imaginar agora, pessoal, que o ônibus continua indo de São Paulo ao Rio de Janeiro. O percurso ainda é 450 quilômetros, mas esse motorista resolveu pisar no acelerador. Olha, ele vai a 100 quilômetros por hora, é a velocidade média dele, certo? Então, eu pergunto para você, em
Quanto tempo vai durar a viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro? Veja, o tempo passou a ser a minha incógnita, certo? Eu anoto aqui os dados do exercício, ó, então eu já tenho o valor da velocidade média, que é 100 km por hora. E a distância, 450 km. Vou aplicar isso na fórmula. Velocidade média igual a distância dividida pelo tempo. No lugar da velocidade média, eu vou pôr o valor, ó, 100. No lugar da distância, 450. E no lugar do t, eu permaneço com o t, porque essa é a minha incógnita. Na verdade, é o x da minha questão, certo? Então, você percebe que você tem aqui uma equaçãozinha de primeiro grau para resolver. Só que a tua incógnita está aqui embaixo, é o t. E você, na verdade, você quer saber t é igual a alguma coisa. Então, como que matematicamente eu resolvo isso? Veja, na matemática, toda vez que eu quero mudar um número, uma letra do outro lado do sinal do igual, eu mudo de operação matemática. Então, o t não está dividindo aqui? Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado do sinal de igual, mudando de operação, que é o contrário da divisão, a multiplicação. Então, ele vem para cá multiplicando. Ficou t vezes 100 igual a 450. Mas eu não quero saber t vezes 100, eu quero saber só o t. Então, eu pego t é igual a 450, eu quero tirar o 100 daqui. O 100 não está multiplicando aqui? E eu não quero ele do outro lado do sinal do igual? Então, eu mudo o 100 de operação. Ele não está multiplicando? Ele passa para cá dividindo. Então, ficou 450 dividido por 100. Fazendo essa conta, então, né? Você pode, para simplificar, cortar esse zero com esse. Dá 45 dividido por 10. O tempo, então, é de 4,5 horas. O tempo que vai demorar a viagem. Veja, eu tô te ensinando a fazer esse processo matemático aqui, porque às vezes você pode ter esquecido como faz, tá? Tem algumas pessoas que preferem, ao invés de memorizar, né, de aprender essa passagem da matemática, preferem decorar fórmulas, mais fórmulas. Então, desmembrando essa fórmula aqui da velocidade média, se você quiser saber o tempo, você faz o quê? Ó, a distância, 450, dividido pela velocidade média. Se você preferir memorizar, fica aí à vontade também, tá bom? Bom, mas vamos ao terceiro exemplo. Olha só, o trajeto, certo, de uma cidade a outra, durou 6 horas. A velocidade que o motorista foi 120 km por hora. Eu quero saber qual a distância entre essas duas cidades. Vocês estão percebendo que cada hora eu estou pedindo uma coisa? No exercício anterior, eu pedi a velocidade média, no outro eu pedi o tempo, agora eu estou pedindo a distância. Então, eu vou aqui do ladinho colocar os dados do meu exercício. Então, olha, eu anoto velocidade média, o problema me deu que é 120 km por hora. O tempo, o problema também já me deu que é 6 horas. Mas a distância é a minha incógnita. Bom, vamos lá então. Coloco a fórmula, olha, velocidade média igual a distância dividida pelo tempo. No lugar da velocidade média, 120. No lugar da distância, eu não tenho, então eu permaneço com o D. E no lugar do tempo, o 6, que é as 6 horas que está marcado aqui. Bom, então matematicamente, como eu resolvo isso? Tenho de novo uma equação de primeiro grau, onde o D aqui é o x da minha questão. Então, eu quero isolar o D, não é? Eu quero D igual a alguma coisa. Então, eu vou tirar esse 6 que está aqui embaixo. Olha, o 6 não está no processo matemático de divisão? Ele passa para o outro lado do sinal de igual, multiplicando. Então, vai ficar 6 vezes 120 é igual a D. Faço essa continha. Quanto que é 6 vezes 120? Deu 720. Igual a D, que é a mesma coisa de dizer D é igual a 720 quilômetros.
certo? Muito simples também. Agora, se você quiser decorar a fórmula, olha, a distância é igual à velocidade média vezes o tempo, que é o que nós temos aqui, certo? Eu, sinceramente, acho melhor vocês aprenderem a fazer o processo matemático, porque aí você não tem tantas fórmulas para decorar. É só essa que você tem que memorizar, certo? Vamos ao quarto e último exemplo. Veja só, gente. Agora, lembram do primeiro exemplo que eu dei? O resultado deu 75 km por hora. Mas e se o problema pedir para você transformar esses quilômetros por hora em metros por segundo? Porque ele quer a resposta da velocidade média em metros por segundo. E aí, como é que a gente faz, né? Bom, é muito simples, pessoal. Eu estou ensinando todo o processo direitinho aqui para vocês entenderem da onde vem cada coisa, certo? Sem precisar ficar memorizando muita coisa. Veja só, 1 quilômetro, eu vou ter que fazer aqui uma regrinha de 3, tá? Ó, 1 quilômetro, quantos metros tem? Não é 1000 metros? Muito bem, 75 quilômetros, que é o que eu tô querendo saber, quantos metros tem? Essa proporçãozinha de regra de 3, você já deve ter aprendido na matemática que você pode multiplicar em x, certo? Esse vezes esse vezes esse. Então, aqui eu coloco no lugar dessa interrogação o x. Então, ficou x vezes 1 é igual a 75 vezes 1000. Então, x vezes 1 é x mesmo. Igual, quanto que é 75 vezes 1000? 75.000 metros. Então, eu sei que esses 75 quilômetros transformados, né? A distância dele, né? É 75.000 metros, ok? Só que agora eu preciso saber a hora. Como é que eu vou transformar a hora em segundos? Então, veja só. Se 1 minuto, ele não tem 60 segundos? Muito bem. Mas a gente está falando em 1 hora. 1 hora, quantos minutos tem? Eu não posso colocar aqui 1 hora. Por quê? Porque eu estaria comparando minuto com hora e não pode. Tem que ser minuto debaixo de minuto. Então, eu coloco 60 minutos. Quantos segundos tem? Vou multiplicar isso em x. X vezes 1 é igual a 60 vezes 60. Então, olha, x vezes 1 é igual a 60 vezes 60. X vezes 1 é x mesmo. É igual a... Quanto que dá 60 vezes 60? 3.600 segundos. Então, o tempo, né? Nós estamos falando em segundos, estamos falando em tempo. O tempo de 1 hora transformado em segundo é igual a 3.600 segundos. Muito bem, então eu tenho agora aqui, olha, eu já achei o valor da distância e já achei o valor do tempo. Só que o problema está me pedindo a velocidade média. Então, veja, velocidade média não é distância dividida pelo tempo? Então, velocidade média é igual. Qual que é a distância? 75.000 metros. E qual que é o tempo? 3.600 segundos. Então, a velocidade média é igual a 75.000 metros dividido por quê? Por 3.600 segundos. Para você fazer essa conta aqui, se você quiser facilitar, corta esse zero com esse com esse. E aí vai ficar, então, 750 dividido por 36, que o resultado é 20,83 o quê? Metros por segundo, certo? Então, eu transformei, olha, quanto que é 75 quilômetros por hora em metros por segundo? 20,83 metros por segundo. É óbvio, pessoal, que quando você aprende a fazer isso daqui, você vai precisar fazer sempre. Não, dá para você deduzir. Se eu desse um valor assim, por exemplo, 80 quilômetros por hora para transformar em metros por segundo, você já sabe que vai ser 80.000 dividido por quanto? Por 3.600 que você já memorizou aí, que é o valor dos segundos, certo? Então fica bem mais fácil depois, mas que você entendeu o porquê que a gente divide
os 75 mil por 3.600, ok? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Olha, parece às vezes um pouco difícil, porque envolve matemática, né? E muitas pessoas têm dificuldade, mas a gente vai fazer bastante exercício e eu acredito que com isso vocês vão pegando, tá bom? Então, fiquem com essa aula aí gravadinha, assistam quantas vezes vocês quiserem para poder assimilar o conteúdo, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.